Olá, participantes das semanas, olá, voluntários, olá, queridos participantes e queridas participantes, vocês todos que estão aí, passaram a nos acompanhar e permanecem com a gente, sejam todos bem-vindos. Nós estamos aqui seguindo com o nosso devocional, Um Dia de Cada Vez, da editora Spire, da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós, como pais, paróquia anglicana Espírito Santo, aqui na região metropolitana do Recife, no bairro de Piedade, né, que já é município de Jaboatão, nós temos adotado, aplicado, usado, tem nos servido bastante e que nós, além disso, nós temos compartilhado com todos vocês. Nós estamos aqui seguindo, né, lembrando a todos que nós estamos seguindo numa nova semana, numa nova decisão, que é reparar. É nessa decisão que nós estamos seguindo agora, na reta final aí do nosso programa. E estamos iniciando o processo de reparação. Esse é o tema dessa semana. Ontem nós falamos um pouco sobre confessar nossos erros e falhas. E hoje, dia 2, nós vamos falar sobre prestar contas. Preste contas é o tema de hoje. Temos uma passagem aqui em Romanos 14, capítulo 14, versos 11 e 12. Mas antes da gente seguir, deixa eu te pedir para você dar aquele like, de você compartilhar, né, com outras pessoas, enviar esse vídeo para pessoas que você sabe que estão precisando, outras pessoas que você talvez nem saiba, mas envie mesmo assim, né? Nós precisamos atingir mais gente, nós precisamos levar esse entendimento, né, de cuidado emocional das nossas vidas para que a gente avance em todas as áreas, sobretudo, logicamente, no propósito de Deus, né? É isso que a gente quer, é que nós estejamos livres para viver para nós, o propósito que é proposto por Deus para nós e também para levar esse propósito para as outras pessoas. Pois bem, Romanos 14, versos 11 e 12 diz assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, né? Diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. É o que Paulo traz nessa carta aos Romanos. Paulo, aqui nessa carta, ele vem ensinando um pouco, né, sobre algumas questões práticas do nosso viver. Coisas relacionadas a nós mesmos, coisas relacionadas à igreja, coisas relacionadas à sociedade, coisas relacionadas ao governo. E aqui nesse capítulo 14 ele vem falando de coisas relacionadas aos outros crentes. Então ele vem explicando que o Senhor, todos nós vamos prestar contas ao Senhor, né? Que nós não devemos estar julgando uns aos outros por a forma que um faz ou que o outro faz, né? Ele vem tratando aqui algumas coisas que não são determinadas como coisas erradas, então como nós devemos nos comportar em relação a isso e que nós não devemos estar julgando uns aos outros, porque quem vai julgar é o Senhor. Porém, ele vem alertando fortemente sobre essa questão, já nos preparando, né, para que a gente entenda que sim, Deus já está nos julgando e que vai haver um julgamento a respeito da nossa conduta, da nossa forma de ser, da nossa forma de pensar, da nossa forma de agir. E que ao nós estarmos escolhendo alguém, né, ou criando o hábito ou melhor ainda, a decisão, nós tomamos a decisão agora de não sermos independentes, né, mas de estar prestando contas, essa é a decisão que nós precisamos tomar. Nós estamos sendo treinados para isso que vai, né, para o que vai estar acontecendo entre nós e Deus. Ele diz aqui no verso 7 desse capítulo 14, assim: pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, o verso 8 já, se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Então, é preciso que esse sentimento, que esse entendimento esteja impregnado em nós, que nós não vivemos para nós mesmos, né? Nós vivemos para o Senhor.
E se assim é verdade, então nós temos que prestar conta. Nós não somos, não conseguimos viver dessa forma autônoma, independente, porque se assim fizermos, nós nos complicamos. Nós nos complicamos. Precisamos de ter alguém, né, que nos apoie nisso, alguém que a gente confie, alguém que nós sintamos um ambiente seguro com essa pessoa, que a gente possa confessar, que a gente possa colocar, né, diante dessa pessoa, além de já ter colocado diante de Deus, as nossas coisas internas, para que elas possam ser cuidadas e tratadas. Olha, nós já experimentamos, sabe, tentar vencer o pecado por nós mesmos. Na antiga aliança, a lei nos mostrou isso. A lei nos mostrou que nós não conseguimos vencer o pecado sozinhos, porque a lei apontava exatamente para o pecado, né? A lei mostrou que nós não conseguimos seguir, né, um padrão que Deus deseja de nós sem falhar, e que nós precisamos dele. E Deus fez isso exatamente para que a gente percebesse que nós não somos deuses, que só existe um Deus e que o Deus é Ele. E que nós precisamos estar ligados nele para que nós realmente estejamos seguindo em direção a Ele. Nós não somos deuses, coloque isso na sua cabeça. Porque eu já coloquei na minha. No verso 10 do capítulo 14, ele diz ainda: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor. Aí o verso que nós lemos, né? Diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Então nós fomos criados dessa forma, né? Para sermos realmente dependentes de Deus, e Ele nos mostrou isso através da lei. O capítulo 7 de Romanos, no verso 5, diz assim: pois quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nossos corpos, de forma que dávamos fruto para a morte. O capítulo 7, depois você lê o capítulo 7, ele vem explicando sobre isso, que a lei apontou, a lei mostrou que nós não conseguimos, como eu falei aqui, vencer o pecado, que a lei aponta para o pecado, que a lei despertou em nós esses desejos internos. Ou seja, a lei mostrou que nós temos desejos internos que não são bons e que eles nos fazem caminhar e pecar. Então, nós precisamos entender isso e viver, né, buscando essa dependência do Senhor, buscando o Senhor, a ajuda do Senhor, para que a gente se livre do pecado. Estamos na graça, né? Essa é a nova aliança do Senhor, é a graça. Nós não podemos estar nem nos julgando, nem julgando ninguém por condutas morais, né? Por formas de proceder, mas sim pelo que a palavra diz, pelo principal. Estarmos ligados na raiz, que é o Senhor Jesus. Estarmos pedindo a Ele essa misericórdia dEle em cada momento, em cada instante. Existe um ditado popular que diz que quem aqui faz, aqui paga. Em parte isso é verdade, porque quando nós cometemos pecado, ainda que nos arrependamos, nós temos as consequências do pecado, né? E tem consequências de pecado que mesmo com arrependimento ele vai até o fim dos nossos dias. Mas haverá aqui, a Bíblia, né, a palavra nos assegura de que haverá sim uma prestação de contas diante do Senhor. E isso nós vamos fazer das nossas ações, das coisas que, como nós reagimos, às coisas também que fizeram a nós, do que foi feito conosco, como é que nós reagimos. Então haverá esse julgamento, no meu entendimento, ele já começa e um dia ele vai ser consumado. Mas o que nós queremos fazer aqui? Nós queremos estimular, né,
estimular a que a gente continue nesse processo, a que a gente não desista. Nós já caminhamos até aqui, você já tem uma boa caminhada, você já entendeu muita coisa. Agora nós precisamos praticar isso, precisamos colocar isso em prática. Nós precisamos chamar o nosso confidente, marcar com o nosso confidente, nós precisamos abrir a nossa boca, nós precisamos falar daquilo que está no nosso coração, né? Colocar isso tudo para fora. Pegar um ouvido amigo, um ouvido de alguém que possa ouvir isso com tranquilidade, né? Que não vai nos julgar, que não vai também dizer nada o que a gente tem que fazer, mas vai estar ouvindo para aquilo que nós precisamos colocar para fora. Ele vai ouvir isso em amor, né? Ele vai te confortar, vai te estimular. Então você precisa marcar o seu confidente. Essa prestação de contas, ela precisa passar por todas as áreas da nossa vida, por todas as situações, quer seja em casa, marido, mulher, quer seja pais e filhos, quer seja amigos, sócios, quer seja no trabalho. Eu tenho uma pessoa que trabalhava sob a minha liderança e que sempre que o chefe falava alguma coisa para ele, fazia alguma observação, ele sempre tem alguma coisa para se defender, ele sempre tem alguma coisa para justificar, né? E o que nós precisamos muitas vezes é reconhecer o erro, e isso é o que nós estamos fazendo ao prestar contas, é reconhecer os nossos erros, é reconhecer as nossas falhas, para que a gente possa expor isso, para que a gente possa pontuar, tratar e melhorar. Então, é isso que nós fazemos na vida profissional, né? Quando a gente tem um feedback de um superior, é para que a gente possa reconhecer o erro e melhorar e cuidar daquilo que nós precisamos, criar uma estratégia para que nós melhoremos nessa área que nos foi apontada. Encontrar um amigo de confiança, abrir-se com ele e tê-lo como seu confidente e apoiador na sua luta pessoal, fará de você um vencedor naquela área da fraqueza. Quando a gente expõe a nossa área, é o primeiro passo para a gente conseguir vencer ela. Senhor, nós queremos, então, prestar contas. Primeiro ao Senhor antes de qualquer coisa, mas também ao confidente, Senhor. Alguém que possa nos ajudar, ouvir, né? Que possa ter a paciência de ouvir tudo aquilo que a gente tem para colocar em pratos limpos, Senhor, e tratar e cuidar. Nos ajuda, Senhor, para que a gente possa avançar nessas áreas. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos. E meu amado e minha amada, nos encontraremos amanhã, se assim Deus permitir. Até lá.